Esse vídeo daqui provavelmente vai ser o vídeo mais técnico e talvez o vídeo que o evangelho seja mais exposto. Eu diria que, apesar de ser no início da carta de Romanos, é o ápice da carta aos Romanos, onde a gente passa de um Paulo que mostra as condenações que o pecado trouxe à humanidade para um Paulo que fala que agora, sem lei, a justiça de Deus foi revelada por meio de algo incrível que a gente vai expor aqui. Se você tem acompanhado a série aos Romanos, que a gente está fazendo aqui, as outras exposições, tanto de Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3 até o verso 20, você pode ter notado que Paulo destruiu qualquer ilusão a ter de justiça. Em Romanos 1, ele condena os gentios, aqueles que estavam longe de Deus, ou aquilo que o Tim Keller pode descrever como irreligião. Em Romanos 2, ele pega os judeus e diz: vocês também não escapam. Vocês foram oráculos, tiveram a lei de Deus. Isso tem um certo valor porque carregaram a semente do Messias, mas também são culpados perante Deus. E no início de Romanos 3, que a gente expôs no vídeo passado, do versículo 1 até o versículo 20, Paulo fecha o caixão e ele fala: todos pecaram, no verso 10 de Romanos 3, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. E ele fala isso, essa é a tese dessa parte inicial do bloco 1 de Romanos, todos pecaram. Mas a partir de agora, que eu já havia comentado com vocês no verso 21, Paulo começa com mais agora. Esse mais agora aqui muda qualquer coisa que a gente tenha escutado antes, porque a gente entra no segundo bloco de Romanos, a segunda parte da explicação de Romanos, o segundo objetivo do livro de Romanos, e é mostrar a justificação. E por onde vem essa justificação? Cenas das próximas exposições e um pouquinho de hoje também. Não é a evolução moral do ser humano que traz essa justificação. Não é o esforço humano. Não é a religião. Não é a irreligião. É Deus entrando na história, se colocando na história da humanidade e revelando a justiça que não vem da lei. Então, abra sua Bíblia no versículo 21 de Romanos 3 e vamos ler até o verso 31. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça por ter ele, sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de quê? Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé. De modo nenhum. Pelo contrário, confiamos na lei. Como eu gosto sempre de repetir, isso daqui não é o objetivo de ser um sermão nem nada do tipo. Não vou fazer nenhuma oração porque eu quero algo mais direto. Mas caso você queira, tem toda a liberdade de parar o vídeo aqui,
fazer a sua oração pela santa palavra de Deus e principalmente por esses versículos, porque é simplesmente o ápice do evangelho aqui. Mas vamos dar esse prosseguimento. Aqui, nessa parte, vemos a justiça revelada de Deus. Paulo antes apontava a nossa condenação, mas agora ele fala algo que muda tudo, que em meio a tantas dores, em meio ao nosso pecado, em meio à nossa culpa, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. E é isso que ele fala tanto no verso 21 quanto no verso 22. Não há justiça que você constrói. Ele apresenta aqui não uma justiça que o ser humano constrói por sua força. Toda vez que a gente pergunta, eu gosto dessa frase do meu pastor: Ah, você vai para o céu, não sei o quê. Se a pessoa responde, estou tentando. Isso daí a gente já sabe que ela não entendeu o evangelho ainda. Porque não tem como você tentar ir para o céu. Porque não é pela sua força, é pela graça de Cristo. E é isso que Paulo apresenta aqui no verso 21 e no verso 22. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A justiça não é nossa, não temos como tentar ser salvos. Nós não conseguimos e nem vamos conseguir. Nós não conseguimos no passado, não conseguimos no presente e nem conseguiremos pela nossa força, mas é mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus não é nossa justiça, mas é uma justiça que se revela para a gente. A lei, o Antigo Testamento, tanto na parte mosaica quanto na parte dos profetas, já apontava para isso aqui que Paulo está falando. Mas agora ficou explícito em Jesus Cristo. Nós não mais vemos uma sombra como isso daqui. A gente sabe que é uma mão, mas a gente não consegue ver a cor, não consegue ver as unhas, não consegue ver nada. Mas agora foi revelado por meio de Jesus Cristo e não vemos só a sombra. E o Antigo Testamento inteiro apontava para a revelação completa das boas novas de Deus. Essa justiça vem mediante a fé, e não mediante ao nosso desempenho. E aqui cai por terra qualquer tipo de desempenho que a gente tem que fazer para alcançar a Cristo. Ah, você tem que parar de beber, você tem que parar de fazer não sei o que, você tem que parar de não sei o que. Não, a gente se abstém dessas obras por amor a Cristo, mas não é porque a gente faz essas obras que seremos salvos, porque a salvação não vem pelas obras. Foi isso que Lutero entendeu lá atrás, na época da Reforma Protestante. Aqui você quebra metade das religiões modernas, uma grande parte do legalismo pentecostal e até do legalismo reformado que está tomando conta de muitas igrejas reformadas. Você quebra o legalismo neopentecostal, porque o ser humano quer negociar com Deus. A gente acha que consegue negociar fazendo alguma coisa, algum tipo de barganha com Deus. E Deus simplesmente fala pra gente. Ele grita com a gente, tenta sacudir a gente para a gente acordar e fala: não tem nenhum tipo de negociação. Ou é pela fé ou não entra. Ou é pela fé ou você está perdido indo rumo ao precipício. Nos versos 23 e 24, a gente pode entender isso um pouquinho melhor. Entender que a justificação é algo gratuito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos estão perdidos, todos estão debaixo do pecado. Carecemos da glória e da graça de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui Paulo acaba. Se tem alguma dúvida, aqui Paulo acaba que não é pelas obras, não é pela lei, porque estamos perdidos, estamos pecados. Até o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, mas o mal que a gente não quer fazer, esse sim fazemos. E não importa todas as obras que a gente faça, é gratuitamente dado a nós pela graça, sendo justificados todos nós gratuitamente. Isso aqui humilha o orgulhoso. Isso humilha o religioso e nos traz esperança em meio a dores. A justificação é Deus declarando o pecador como justo.
E sabe o melhor? Qual o preço? É de graça. Eu gostei de um evangelismo que eu fiz há um tempo atrás na minha igreja, que a gente botou um carrinho de pipoca e entregava para as pessoas um papelzinho. Está pago. Vá lá pegar. E a gente sempre entrava no papo. Está pago assim como a sua salvação foi paga por Cristo Jesus lá atrás. Não precisamos fazer mais nada. Já está pago na cruz do Calvário. Não importa a obra, não importa a indulgência, não importa as penitências que tenhamos que fazer. Isso não nos salva. O que nos salva é a graça de Cristo. E é isso que Paulo apresenta. Porém, nós temos que ficar bem atentos. A graça de Cristo não é algo barato. Não foi algo barato, mas foi algo gratuito para nós. Porque quem pagou esse preço, que foi caríssimo, que foi muito caro, foi Jesus Cristo, que morreu por nós. E a gente vai entrar aqui, eu vou entrar nisso daqui, apesar da crucificação ser uma morte dolorosa, talvez uma das maiores punições da crueldade humana. Muitas outras pessoas passaram por aquela punição, ou até punições piores. Porém, a verdadeira dor que Cristo carregou, toda angústia que ele carregou, foi de ter levado sobre si os nossos pecados. O Cordeiro Pascal perfeito. Se a salvação fosse por mérito, eu e você estaríamos condenados. Sabe quando a gente pode fazer, falar, foi por minha força? É quando a gente chegar no inferno. Se porventura a gente estiver no inferno, ali sim a gente pode dizer: eu tô aqui pela minha força, tô aqui por isso aqui. Mas no céu, no reino de Deus, nunca é pela nossa força, como é pela graça de Cristo, pelo sacrifício e pela graça de Cristo, podemos ser salvos. E o preço foi caro, como eu havia falado para vocês, no verso 24, verso 25. Entendemos a redenção e a propiciação, o preço pago, sendo justificados, perdão, é verso 24, verso 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador, verso 26, esse, daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Deus não poderia simplesmente perdoar a todos, porque senão ele não seria justo. Ele não seria justo se deixasse todos livres indo para o céu. Ele teve que mandar alguém para pagar por todos os pecados que a humanidade cometeu e que a humanidade viria a cometer. E isso foi Cristo. Carregou as nossas dores. Um menino nasceu. O príncipe da paz nasceu, como diria Isaías 9. Ele veio à terra. Não havia qualquer beleza. Nele não havia qualquer beleza ou majestade para nos atrairmos. E ele carregou as nossas dores. E por meio do seu sacrifício, hoje temos paz. O castigo que caiu sobre ele nos trouxe a paz. E sobre as suas pisaduras nos sarou, nos curou, não de aflições desse mundo, mas nos curou da pior aflição de todas, a aflição do pecado, a aflição que leva à morte eterna. Aqui, a propiciação significa que a ira de Deus em Cristo Jesus foi satisfeita finalmente. Deus não passou pano no pecado, entenda. Deus não passa pano pro mal. Deus não passou pano pro pecado. Ele puniu a maldade. Ele puniu o pecado. Só que não puniu a gente que merecia. Puniu o seu filho, Cristo Jesus. Ou seja, aqui, como fala no verso 26, Deus continuou sendo justo porque puniu o pecado, mas ao mesmo tempo Deus se tornou o justificador porque ele puniu no seu filho e nos salvou do pecado. Isso aqui é o coração do evangelho. Isso aqui é o coração das boas novas. Se não entendermos isso,
se nós não colocarmos isso no fundo da nossa cabeça, que não é por nós, mas é por meio daquele sacrifício que Cristo fez, tudo, tudo é perdido. Então, essa ministração aqui virou uma palestra motivacional besta, que agora a gente tem força para declarar as coisas, mas não. Cristo pagou pelos nossos pecados. Em Romanos 27 ao verso 31, entendemos finalmente a exclusão da soberba, a exclusão do pecado. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, a lei é confirmada no Evangelho. Então, traduzindo para vocês de uma forma mais Igor, acabou a arrogância espiritual. Não tem um povo, uma nação superior a outra. Essa nação aqui é cristã. Não. Agora, todos foram colocados até aqui como pecadores. Porém, todos podem ser justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Ninguém pode bater no seu peito, falar: eu mereci estar aqui no céu, eu mereci ser salvo. Não. Não tem essa carteirada, não tem uma cadeira para essa pessoa no reino de Deus. A fé não é uma obra meritocrática. A meritocracia não existe no céu, meus amigos. Aqui na Terra a gente é liberal econômico, eu sou um liberal econômico, creio em meritocracia em alguns casos, mas aqui no céu, no reino do céu, não existe meritocracia. Não existe. É simplesmente a mão vazia que temos que está recebendo o que Deus dá. Entendeu? E mais ainda, isso não anula a lei. Isso daqui, porque muitas pessoas acham que anula, não anula a lei. Pelo contrário, isso daqui confirma tudo que a lei veio pregando até agora. Porque a lei exigia justiça. A lei apontava o pecado e falava: cadê? E essa justiça foi cumprida. A lei foi cumprida em Cristo Jesus. Temos que entender e colocar isso na cabeça. Temos que parar de tentar impressionar a Deus. De, eu vou fazer isso porque Deus não sei o que. Não. Se você ainda acha que Deus te aceita porque você está se esforçando, porque você está tentando ser bonzinho, porque você está tentando merecer o céu, você não entendeu nada do Evangelho. Ou você confia totalmente na obra de Cristo Jesus, ou você vai ficar tentando se salvar sozinho. E um spoiler, não vai conseguir. E isso é orgulho, um orgulho que se disfarça de religiosidade. E você precisa matar esse orgulho espiritual. A pior coisa dentro de todas as igrejas, seja reformada, seja luterana, seja anglicana, episcopal, pentecostal, sabe o que é? É gente que se acha melhor do que os outros. É gente que se acha mais espiritual que os outros. É gente que acha que porque fala línguas estranhas, entre aspas, porque foi batizado com o Espírito Santo, que o pessoal pentecostal faz essa divisão de os carismáticos também de conversão e batismo com o Espírito Santo, apesar de que biblicamente o batismo no Espírito Santo acontece no ato da conversão. Não vou entrar nesse mérito. Porém, galera, não existe alguém mais espiritual que os outros. O pastor não é ungido de Deus. Não, não. Ele é ungido para ser, obviamente, o pastor, pastorear aquelas ovelhas. Porém, ele não tem uma unção especial, não é um super crente, é um ser humano igual a tu. Esse texto aqui destrói esse orgulho, destrói essa soberba, e você precisa entender isso para matar o seu orgulho, para matar essa religiosidade. Você não é salvo porque é o mais disciplinado. Você não é salvo porque obedece leis. Mas
mais correto ou mais crente raiz. Você não é salvo por ser isso. Você é salvo apesar dessas coisas. Você é salvo apesar de você. Então, abaixa a bola e começa a viver com gratidão e com e sem essa soberba. Não com soberba, com gratidão e não com soberba. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Essa foi uma exposição que eu espero que tenha acordado você. E a gente vai dar essa chacoalhada agora nesse segundo bloco de Romanos. A partir do capítulo 4, a gente vai chacoalhar mais um pouquinho, viu? Vamos entender um pouquinho as obras. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos. E até amanhã, galera, com a exposição de Romanos.